cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está com a paz? Amém. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Glória a Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam. Verso 3. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Verso 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Andar e louvar a Deus. Aleluia. E conheciam-no. Era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e espanto pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Somente até aqui, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço que todos, em reverência às Escrituras, à santa palavra do nosso Deus, prestem muita atenção ao que vai ser recitado, o que vai ser dito nesse lugar, porque a palavra do nosso Deus, ela é como um martelo que despedaça a pedra. Ela é como o martelo do juiz que dá a sentença ao réu. Então, fique atento ao que Deus quer falar nessa noite, porque o que sai daqui é simplesmente a boca de Deus. Então, temos que ter reverência quando entramos nesse lugar. Independente de quem está aqui na frente, temos que ter reverência quando entramos na casa do nosso Deus. Por isso, devemos emprestar os ouvidos o que o Espírito Santo diz. E Ele está falando nesses últimos dias que é tempo de prestar atenção no que Deus está falando. Deus está falando nesses últimos dias e precisamos ficar atentos. Amém, amados? Livro de Atos, no qual escreveu o apóstolo Lucas. No qual escreveu Dr. Lucas, um discípulo do Senhor, um grego que foi chamado para servir ao Senhor. Um chamado muito especial, no qual ele andou lado a lado com alguns dos apóstolos. Andou lado a lado com o apóstolo Paulo. Andou por várias províncias, pregoando as santas escrituras do nosso Deus, pregoando a palavra e curando os enfermos, expulsando os demônios. O Senhor nos chama para uma grande obra. E uma obra específica para a nossa vida é que nós sejamos curados, para que nós possamos curar a muitos. Primeiro, começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Você não pode botar a mão em ninguém se você não estiver curado ainda. Porque você pode, a cicatriz pode ser aberta mais ainda.
Então, para que você coloque a mão em alguém, simplesmente o Senhor Jesus tem que fechar a cicatriz. A cicatriz no qual nós vivíamos outrora, no passado. Muitas cicatrizes abertas. Todos que vêm do mundo têm cicatrizes abertas. Mas quando nós entramos por aquelas portas e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele está disposto a fechar todas. Ele está disposto, o Senhor nosso Deus está disposto a fechar a nossa cicatriz. Eu creio que a minha foi fechada. E se tiver alguma aberta ainda, que eu não estou contemplando com meus olhos, o Senhor fecha, pelo nome, pelo poder, pela misericórdia que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor, quando eu vivia no passado, eram muitas marcas, muitas cicatrizes abertas, muitas depressões, muitas. E o Senhor, Ele fecha uma por uma, que o mundo abre, que os demônios atuam, Ele vai fechando uma por uma. E a gente começa a não temer mais o mundo, nem os demônios. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim foi na minha vida. E se entrou alguém aqui nessa noite, com qualquer cicatriz que seja, eis que está diante de todos, de todo o povo, de toda a terra, o Senhor, o nosso Senhor, aquele que se despiu da sua glória e veio a esse mundo para curar os enfermos. E esse foi o que nosso Deus usou a Pedro e a João para curar, levantar. Amados, Atos capítulo 1, Deus faz uma promessa aos discípulos, a todos que se colocam na presença do Senhor: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como eu falei, para você colocar a mão em alguém, você tem que passar pelo Senhor Jesus primeiro. Ser curado, a certeza que existe um Deus, a certeza que você não tem medo de demônio, a certeza que você posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. E quantos nesses últimos dias estão depressivos, com medo, através de lepras que estão no mundo, doenças, enfermidades, com medo de demônios que se levantam atormentando as madrugadas, com medo de um parente ser morto, com medo tantas mazelas do mundo. Mas o Senhor está aqui diante de nós, para que nós venha a ser transformado hoje, e que nós passe daquela porta para fora, com a certeza que nós temos uma fortaleza, e que como diz Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Quem está em Jesus não pode temer as circunstâncias do mundo. Se eu ficar doente, se meu filho ficar doente, se isso, se aquilo. Para com isso. Como foi dito nessa noite, o porquê está diante do nosso Deus. O porquê está diante do nosso Deus. O porquê não pertence a porquê isso, Deus. Porquê aquilo, porquê tanta luta, porquê aquilo. O Senhor tem uma obra em nossas vidas, e Ele faz conforme Ele quer. Foi dito nessa noite, livro de Jeremias: o Senhor faz o vaso conforme Ele quer.
O vaso é colocado na mão dele. E o vaso se desmancha na mão dele, porque não está preparado ainda. E aí ele faz um vaso novo. Faz um vaso novo. Para quê? Para que o Espírito desça sobre esse vaso e que a excelência, a glória, o louvor, que ele sai do vaso, seja para a glória, louvor do Todo-Poderoso. Se o vaso tiver rachado, olha o que Deus traz ao meu coração, se o vaso tiver rachado, o vaso começa a glorificar a si mesmo. O vaso começa a se glorificar a si mesmo, ele começa a se achar um vaso precioso, mas não. O vaso de barro, Deus escolheu um vaso de barro para que a excelência da glória seja dele. Mais ninguém. A Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém, nem os anjos, nem um homem, jamais. Deus glorifica o homem através do seu Espírito, é diferente. Deus nos chama para uma obra. Deus não glorificou a nenhum, Deus não dividiu a sua glória com nenhum dos apóstolos. Ele repartiu, ele emprestou o Espírito. Eu estou lhe dando aqui. Cuide dele. Como? Diga não ao pecado. Quando você diz não ao pecado, você está cuidando do Espírito Santo. Quando você diz não a todas as mazelas do mundo que quer entrar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo. Quando você diz não, você está dizendo: Espírito do Deus vivo, seja bem-vindo na minha vida, na minha casa. E assim foi na vida dos apóstolos. Pedro e João, a vida de dois homens cheios do Espírito Santo, no qual receberam a promessa pelo Senhor Jesus. O Senhor desceu na terra e fez uma promessa a todos aqueles que o seguiam, principalmente os apóstolos, que deu crédito à voz dele, que deu ouvido à voz dele. E os discípulos começaram a seguir a Jesus, ao Senhor Jesus. E eles começaram a prestar os ouvidos ao que ele falava. Começaram a prestar os seus olhos, contemplar o que ele fazia. E ele fez muitos sinais, como diz o livro de Atos. Muitos sinais, muitos prodígios e maravilhas quando veio aqui na terra. Ele fez e mostrou que o homem tem capacidade de fazer. Quando ele começa a se despir de si mesmo, aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é renúncia, cruz é vergonha. E foi o que Jesus fez por nós. Ele se despiu da sua glória, como diz o livro de Filipenses capítulo 2. Se despiu da sua glória, deixou a sua realeza, o seu manto real, o seu trono santo, se fez carne, habitou em um ventre humano, pelo poder do Espírito Santo. É santo, nunca houve um homem e nunca haverá um homem semelhante a Jesus, nunca, porque ele foi diferente, ele foi santo, separado. Jesus desceu à terra, ele sempre existiu, sempre, antes que o mundo existisse, Jesus era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, como diz o livro de Apocalipse. Ele sempre existiu. Ele se despiu da sua glória. Veio aqui. Imagine só. Deus na terra. Deus habitando entre os homens. Para que nos mostrasse, habitasse a vida dos nossos olhos e nos mostrasse a verdade. A verdade absoluta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos mostrou que ele quer nos usar. E assim foi na vida de Pedro e João. Ele se deixou ser usado pelo Senhor. Como? Eles compreenderam, como diz a palavra. Se a minha palavra, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós,
peça o que você quiser, que o vosso Pai que está no céu vos dará. Peça o que você quiser. A palavra de Deus estiver em nós, e nós estivermos firmados na palavra do Senhor, nós pedimos o que quiser. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias, o verdadeiro avivamento. Mas precisamos ter a consciência para que serve isso. Simplesmente para ficarmos sentados, parados, paralisados, esperando que o mal venha sobre nós, esperando que as mazelas do mundo venham sobre nós, sentados. É o que acontece quando nós ficamos dispersos. Não temos autoridades para repreender o que vem de lá. Não tem autoridade para repreender, porque estamos dispersos. A mente, ela está vazia. A mente, ela não está preenchida pela palavra, pelo Espírito. Amados do Senhor, nossa mente tem uma capacidade abençoada pelo nosso Deus, porque aquele que aceita Cristo, ele tem a mente de Cristo. Ele precisa conhecer o reino dos céus. Como eu devo conhecer? Como eu faço isso? Conhecer o reino dos céus? Medite na palavra de dia e de noite, como foi dito. Medite na palavra de dia e de noite, para que prospere o teu caminho, que seja bem sucedido no que fizer. Foi dito pelo Senhor ao próprio Josué, sucessor de Moisés. E a mesma coisa aconteceu com Pedro e João, representando a igreja do Deus vivo. Jesus sobe para a glória, mas ele deixou o sucessor, a igreja do Deus vivo. Nós somos o Josué de Deus. Nós somos o Josué de Deus para levar a muitos para a glória. É o que diz o Senhor. Você é um Josué do Senhor. Você tem que levar muitos para a glória. Como eu vou levar muitos para a glória? Como? Me diga. Dia e noite, meditando na palavra do nosso Deus, preenchendo a sua mente com as santas escrituras, santificando a sua mente, santificando o seu coração. Quando você é cheio da palavra, você faz a diferença na terra. Você não é mais um, não, você não é mais um na terra. Você é um filho do Deus vivo, separado, santo, e um filho de Deus faz a diferença no mundo. Um filho de Deus faz a diferença no mundo. E Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Eu não consigo pregar outra coisa a não ser no despertamento. Precisamos nos despertar. Deus está falando ao meu coração, para mim mesmo. Se desperte. Se desperte, porque a qualquer momento o Senhor pode rasgar os céus. E como se encontra a nossa vida nesse momento? Como se encontra a nossa família nesse momento? Como se encontra o seu bairro nesse momento? A sua rua, o seu vizinho, o seu bairro, Alagoinhas? Como se encontra? Como se encontra? Deus nos chamou para ser intercessores dos enfermos. A Bíblia nos relata, Atos capítulo 3, aqueles homens marcharam diante ao templo, às 3 horas da tarde. Não importa a hora, importa que você coloque no seu coração, como Deus colocou hoje. Vou para o templo, vou buscar ao Deus vivo. Não é mais um dia, 2, 3, 4, é todos os dias precisamos buscar a Deus. Todos os dias precisamos buscar o avivamento de Deus. A palavra, como você toma posse da palavra, você é avivado pela palavra. Quando o Senhor, Ele deu os últimos suspiros na cruz. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Está consumado, tetelestai, está consumado. Ele diz assim, ó, a vitória para a minha igreja está feita, está consumada. A Bíblia fala no livro de Filipenses, pelo sangue de Jesus, ele triunfou em si mesmo e deu a vitória ao seu povo.
O sangue de Jesus tem um poder sobre todas as coisas. O nome de Jesus há poder para levantar todos os enfermos. O nome de Jesus há poder para repreender qualquer demônio, principalmente a Satanás. O nome de Jesus, o sangue de Jesus. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Nas madrugadas, logo quando eu usava muita droga, muitas pessoas falam, você vai contar o mesmo dia? Não. Tem algumas coisas que Deus me traz assim. Quando eu usava muita droga, eu ficava muito drogadão. Demais, passava 3 dias usando cocaína, 3 dias sem parar, sem dormir. Eu usava muita cocaína, eu só gostava de cocaína pesadíssima. Não gostava de coisa que, vamos dizer assim, entupisse meu nariz e parasse de usar. Era para ficar doido E outra coisa, os demônios eram tão fortes na minha vida que eu não conseguia me drogar facilmente ou ficar bêbado facilmente. Não conseguia. Quando eu ia dormir, eles não deixavam eu dormir. Não deixava. Era fechar o olho, não dormia. Eu começava a ser engarguelado pelos demônios. Eles travavam minhas pernas, travavam os meus braços. Eram vários, eu sentia vários em cima de mim, muitos demônios. E aí, eu lembro quando aceitei Jesus, com poucos dias, e aquele avivamento começou a entrar dentro de mim, a presença do Espírito. E o Espírito começou a me moldar de tal forma que o Senhor, se for para usar calça, eu não gostava de usar calça, principalmente social. Senhor, se for para me moldar e permanecer na tua presença, eis-me aqui. Eu não quero envergonhar o teu nome. Sair da tua casa e acender um baseado, tocar um cigarro na minha boca, ou uma cocaína, o que seja, um cigarro, uma cachaça, o que for. Eu não quero fazer isso. Se for para fazer isso, eu nem vou na igreja. Eu falava a Deus. E Deus começou a me lapidar de tal forma. Mas mesmo assim, muitas e muitas vezes, os demônios iam lá em casa. Eu acabava de deitar, eu sentia a mesma coisa. Mas Deus ministrou no meu coração. Use o poder que eu te dei. Deus começou a ministrar no meu coração. Use o poder que eu te dei. Na mesma hora, veio o nome de Jesus. Na mesma hora, quando eu sentia aquele quarto inundado por demônios. Logo dias que eu tinha aceitado a Cristo. E eu senti... Bruno era, acho que era menor do que Lavínia. Elas tinham 2 anos, se não me engano. Vanessa de um lado, Bruno de outro. Quando eu deitei, eu senti aquela inundado de demônio no lugar. E eu comecei a sentir a mesma coisa. E eu comecei a tentar abrir o olho, não conseguia. Começava a tentar levantar para dobrar o joelho, não conseguia. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: use a autoridade que eu te dei. Imagine só, você ouvir isso. Na mesma hora, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu senti as amarras na mesma hora quebrar. E aí, desci para o joelho chorando. Na mesma hora, eu senti algo diferente entrar no quarto. Descer. Na mesma hora, eu senti a porta do quarto bater. A porta estava fechada. Bater. Eu senti a espada do Senhor cortando os demônios. Eu senti. Eu de joelho orando e o Senhor guerreando ao meu favor. Aleluia. Amados do Senhor, o que eu quero falar para todos? Precisamos tomar posse da autoridade que há no nome de Jesus. Da autoridade que há no sangue de Jesus. Toda vez que querer vir sobre a sua mente, a mente de todos os seres humanos, é o campo fértil para os demônios atuarem. Se você deixar os seus pensamentos dispersos, não dominá-los, a Bíblia fala que o espírito do profeta sujeito ao profeta. O que Deus está falando? Que a sua mente é sujeita a você. Você domina ela.
Porque o livro de Romanos fala que o pecado não tem domínio sobre nós mais. Não pode prevalecer o poder do pecado. Porque todo aquele que aceita a Jesus, o Espírito Santo habita nele. E o pecado não pode predominar sobre a mente dele, como a autoridade de Jesus. O fogo, nosso corpo é como uma labareda de fogo. E nesse espaço, nesse vaso, não pode habitar as trevas e a luz. Se o Espírito habitar, você tem poder para repreender todo o mal. Se o Espírito Santo habitar, você tem poder para repreender todo o mal. E assim, na minha caminhada cristã, foram várias situações que os demônios queriam me escravizar. O próprio Deus começou a me acordar às madrugadas na minha conversão e começou a falar: interceda pela sua vida, senão você vai cair. Interceda. Comece a buscar santificação. Comece a buscar. E assim, era algo que os demônios queriam colocar na minha vida. Com medo de eu levar a Bíblia pelas ruas. Eu lembro que na minha conversão, o Espírito Santo começou a colocar na minha oração: vá comprar uma Bíblia. E aí eu quero uma Bíblia legível, que eu leia e entenda. Uma Bíblia que eu leia e não tenha dificuldade de ler. Quando eu cheguei na Palavra da Vida, comecei a olhar as Bíblias, não testificava. Quando eu olhei uma, é essa daqui. Quando eu abri, a letra que eu queria, a letra antiga, e eu entendia facilmente o que o Senhor me falava através das Escrituras naquela tradução. Mas a Bíblia não era pequena, era quase o tamanho dessa, menor um pouco. Mas a Bíblia era muito grossa, mais ou menos o tamanho dessa grossura que eu estou aqui agora. E aí, eu lembro que as amizades que eu andava no mundo, e eram muitas amizades, aquelas amizades sanguessuga, que só estavam comigo do lado só para sugar o tempo todo. E eu lembro que tinha uma igreja na Santa Terezinha, um ministério na Santa Terezinha, e foi designado para eu ir para a Santa Terezinha, quando eu comecei a ser ungido obreiro. E ali, eu lembro que eu comecei a jejuar, e a pedir a Deus: Senhor, eu quero vestir calça social, mas não quero ter vergonha de vestir calça social. Eu quero vestir uma camisa social e não ter vergonha de usar uma camisa social. Eu quero usar a camisa por dentro, e eu não quero ter vergonha de usar a camisa por dentro. Porque eu tinha vergonha de usar a camisa por dentro, só usava por fora. E aí comecei a jejuar de meia-noite ao meio-dia. Meia-noite ao meio-dia. Jejuar, eu falava: Senhor, tira toda a vergonha, eu não aceito. Se é para ser obreiro, eu quero ser obreiro de valor, não envergonhar. Não envergonhar. E aí comecei a jejuar e queimar carne. Crucificar a carne, queimar carne, crucificar a carne. E assim Deus fez na minha vida. E assim, quando eu estava indo um dia, quando passando, aquela galera que eu estava junto, só faltava eu no meio deles, mas o Senhor tinha me resgatado. E aí quando eles passaram, quando eu passei, todos abaixaram a cabeça quando eu passei. Todo social, de uma camisa manga longa, calça social, sapato social, Bíblia na mão. Todos abaixaram a cabeça, porque eles contemplaram o Espírito Santo no vaso de barro. Eu falei: Senhor, eu estou com um compromisso na tua casa, eu não vou parar para pregar para eles, mas se eu crio uma situação, que eu pregue para cada um deles. E foi assim que aconteceu. Em outras situações, quando eu comecei a marchar para evangelizar, todos e mais alguns, a mesma situação. E todos começaram a ouvir a palavra de Deus. Deus liberta, Deus cura, Deus salva. Eis-me aqui. Comecei a pregar para eles e todos reconheceram que Deus era na minha vida. Começaram a blasfemar. Deram 30 dias para eu estar no bar, bebo igual um cachorro. E Deus jogou por terra. Deram 30 dias, eu dou 30 dias para ele estar no bar, bebo. Eis-me aqui,
10 anos eu completei. E nunca mais eu voltarei para o mundo. Porque, como diz a palavra, como foi proferido nessa noite através do louvor, livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para aperfeiçoar até a volta de Jesus. Ele é fiel, ele não muda, na mente dele não há variação de pensamentos. Ele prometeu aos apóstolos, capítulo 1, verso 2 ele cumpriu. Capítulo 2 ele cumpriu. Cumpriu no capítulo 1. Prometeu no capítulo 1. Fica em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e enche 120 crentes. Estão todos reunidos no mesmo lugar. Capítulo 3, os apóstolos começam a se levantar para fazer a obra. Vamos para o templo, para a casa do Senhor. Quando ele chega na porta formosa, uma porta grande, formosa porque era uma porta bonita, a porta do templo. Quando ele chega na porta, o Espírito Santo mostra aquele homem coxo, desde o ventre da mãe, desde o seu nascimento. Ele era coxo. Ele nasceu já aleijado, aquela criança. Imagine só, uma criança nascer doente. A vergonha, e a Bíblia fala que era mais de 40 anos que aquele varão tinha. No próprio livro de Atos, mais de 40 anos que ele tinha. Mais de 40 anos. A vergonha. Mas eu creio que no coração daquele varão tinha uma esperança, porque ele ouviu falar da esperança viva. Ele ouviu através do ministério de Jesus. Ele ouviu. Todos os dias ele era colocado na porta formosa, naquela porta do templo. Todos passavam. Era uma esmola que dava a ele. Mas creio eu que no fundo do coração dele tinha uma esperança. Porque Deus veio para salvar a todos que estavam perdidos. Aquele que não quer ser salvo, simplesmente ele perde a bênção. Deus quer curar, quer salvar. Quando chega Pedro e João, e ele estende a mão para receber algo, a Bíblia nos relata, Pedro e João fitando os olhos nele, esperando ele receber uma esmola. Pedro olha para ele. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas a Bíblia nos relata que Pedro toma-o pela mão direita e levanta ele. Na mesma hora, quando Pedro toma ele pela mão direita e levanta, os pés deles começam a ser colocados no lugar. A junta dele começa a ser firme, a se firmar. Era um varão que ele não conseguia nem se colocar de pé, porque ele era aleijado, ele era manco, ele não conseguia andar, não tinha firmeza nos pés desde o seu nascimento. E quando Pedro toma ele pela mão direita, na mesma hora, o Espírito do Deus vivo age. Eu e você fomos colocados nessa terra como um Pedro do Senhor, como um João de Deus, para interceder pelos enfermos. Para interceder pelos enfermos. Teve alguém que intercedeu por mim. Eu era coxo, manco, aleijado, cego, surdo. Eu era. Mas assim, como assim, irmão? Não queria o Deus vivo. Não queria a Deus. É a verdade bíblica. Quando nós não queremos ao Senhor Jesus, estamos cegos.
Porque não vimos, não contemplamos a sua formosura, não contemplamos o que Deus tem para nós. Quando nós não queremos a Jesus, nos tornamos mancos, não andamos, permanecemos aonde estamos, no mesmo lugar, todos os dias. Quando nós não queremos andar no caminho do Senhor, permanecemos manco, pedindo esmola todos os dias. É a palavra de Deus que nos fala. Quando nós não queremos avançar, aceitar o que Deus tem para nós, o seu chamado, continuamos no mesmo lugar, estacionado no mesmo lugar. É a verdade de Deus. Olha o que Deus está me falando nesse lugar. Deus nos outorgou talentos, dons. Vou dizer aos que aceitaram a Cristo primeiro, começando pela igreja, outorgou dons, talentos, e simplesmente estamos enterrando o que Deus nos deu. Existe uma humanidade perdida, mas simplesmente estamos estacionados no mesmo lugar, passa ano e sai ano, e não ganhamos uma alma para o Senhor. Ano a ano, não ganhamos uma alma para o Senhor, e principalmente da nossa casa, da nossa parentela. Você sabia que você pode ganhar um no silêncio? Você pode evangelizar com sua boca fechada? Você pode evangelizar com sua boca fechada, através do que Deus colocou na sua vida, através do seu testemunho de vida. Se você se santifica no Senhor, começa a buscar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, Deus faz por você. Porque quem contempla o vaso sujo de outrora, quem contemplou o vaso sujo de outrora, de antes, quando você está na presença do Deus vivo e se deixa ser lapidado, quebrado pelo Senhor, e quando dói, fala assim: eis-me aqui, Senhor, pode fazer essa maravilhosa obra em minha vida. Pode fazer. O seu testemunho começa a ser verídico diante de todos. Diante de todos. Eu digo isso porque foi assim na minha vida. Teve um varão que ele está saindo das drogas. Ele fala: irmão, eu confesso que muitas e muitas vezes que o Senhor me levantou, Deus trouxe à minha mente o seu testemunho. E é assim que Deus nos chama. A fortaleza de Deus está no nosso coração. Termos a certeza, por mais que se encontre um vaso sujo dentro de casa, um filho, uma esposa, mas o seu vaso tem que permanecer limpo. Senhor, purifique os meus vasos. Como diz a palavra no Salmo 23, o cálice transborda. Quando o seu cálice está cheio, quando ele transborda, ele enche a outros. Enche a outros. O cálice transborda. E o Senhor prepara uma mesa perante os nossos inimigos. E o próprio Deus peleja em meu e ao teu favor. É sempre assim. E quando Pedro levanta aquele coxo, e ele se torna ex-aleijado, ex-coxo, ex-paralítico, ex-doente. E ele começa a subir diante daquele templo, começa a entrar naquela porta, a porta famosa. Nós sabemos que ele já estudou a palavra de Deus. Se um varão, qualquer pessoa estivesse doente, suja, aleijada, cego, manco, o que fosse, ele não podia entrar no templo, dentro do templo. Ele não podia cultuar dentro do templo. Ele tinha que ficar afastado, porque os que estavam lá dentro estavam buscando a santificação. Velho Testamento. E aquele coxo estava na porta, para que todos que passassem, contemplassem e desse esmola a ele. Quando ele é curado, acontece o extraordinário.
Imagina aquele homem por muitos e muitos anos, vendo todos aqueles homens com vestes sacerdotais entrando e saindo, homens que se diziam santos entrando e saindo, não agravando a todos, mas muitos eram santos, que fazia com sinceridade, e muitos não procuravam conserto com Deus. Mas eles viam muitos entrando e saindo, e no coração dele, um pensamento de um pregador: um dia eu vou entrar aí. Será que um dia eu vou entrar aí? E ele contemplou. Quando ele foi curado, na mesma hora, ele sentiu o desejo de entrar na casa de Deus. Na mesma hora. O que Deus traz ao meu coração? Quando é verdadeiramente nós somos curados, limpos, curados, colocados diante de Deus, nós sentimos sede e fome de Deus. Nós sentimos sede e fome de Deus. Um cristão verdadeiramente que se diz cristão, ele não pode cultuar o tempo todo em casa. Ele pode sim ouvir a palavra de Deus em casa, como muitos alive estão fazendo. Pode sim. Mas ele não pode o ano todo passar dia e dia sem ir na casa do Senhor. Ele tem que vir na casa de Deus, ser ministrado pelo altar, pelos ministros do Senhor. Não existe cristão o tempo todo em casa. Não existe. Imagine só o que Deus, quando Jesus estava passando, e aí de repente vem 10 leprosos ao encontro dele. Jesus, de longe, se apresente diante do sacerdote. E vocês vão ser curados, vocês estão curados. E eles tomaram posse e seguiram diante do sacerdote. Quando eles estão diante do sacerdote, eles estão indo de encontro ao perito que se apresentava para dizer se verdadeiramente eles estavam limpos ou não. Quando eles chegaram lá, foram apresentados, todos foram curados, a Bíblia fala. Somente um voltou para agradecer a Jesus. Quando nós verdadeiramente recebemos a nossa cura, nós voltamos para a casa de Deus, voltamos para o dono da casa, a Jesus, e agradecemos pela obra que Ele fez em nossa vida. Agradecemos. Um espírito aquebrantado, um espírito agradecido pela obra que Ele faz. Quando a gente verdadeiramente aceitamos o que Ele faz em nossas vidas, a cura de cada dia, todo dia nós somos lapidados, todos os dias, e nós agradecemos, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, receber a dádiva que o Senhor me deu, conhecer a mais o Senhor a cada dia. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a promessa, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque essa palavra quer dizer, o povo todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor. Todos pecaram. Quando negaram o príncipe da paz, crucificaram na cruz, escolheram perante Pilatos, Cronos Pilatos, o governador de Roma, escolheram Barrabás ao invés de Jesus, que Pedro está recitando. Vocês escolheram um varão homicida ao invés de Jesus. Mas Pedro e João, usado pelo próprio Deus, ainda tem jeito. Arrependei-vos dos vossos pecados, ainda tem jeito. E convertei-vos ao Senhor, ainda tem jeito. De muitas e muitas vezes na nossa caminhada, nós pensamos que não tem mais jeito para a nossa vida. Pecamos e pecamos o tempo todo. Os demônios, muitas pessoas usadas pelos demônios,
acusando o tempo todo a nossa vida, nos acusando o tempo todo, que não tem mais jeito. Mas assim diz o Senhor para a minha e para a sua vida: tem jeito sim. Tem jeito. Deus quer nos erguer, quer nos levantar. O nosso ministério, a nossa vida cristã, uma vida de santidade. O Senhor quer nos usar para evangelizar, para curar os enfermos. Para curar os enfermos. Naquele grande dia que Deus está me trazendo nesse momento, é que muitos vão dizer assim: Senhor, a Bíblia fala no livro de Coríntios que nós vamos nos apresentar diante do grande trono de Deus, do trono branco, do Senhor Jesus. Uns vai ser colocado para a esquerda e outros para a direita. À esquerda os bodes e à direita as ovelhas do Senhor. E muitos vão dizer assim: mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei muitos em teu nome, mas Senhor, fiz muitas maravilhas. Mas ele deixou ser levado para a glória humana. E a Bíblia fala que se você dar com a mão e não esconder a outra, você já recebeu o seu galardão. Se você quiser a glória dessa terra, você já recebeu o galardão. Mas aquele que faz e não mostra que está fazendo, ele está esperando a glória de Deus. Só existe uma maneira de nós obtermos a vida eterna: nos converter, nos arrepender da nossa vida mundana. Se eu bebia, não posso mais tocar no álcool. Se eu fumava, não posso mais tocar no cigarro. Se eu fazia qualquer coisa que entristecia o meu Deus, eu não posso fazer mais, porque Deus deixou um legado em minha vida. Deus deixou um legado na vida de Pedro. Se Pedro não obedecesse a Deus, se Pedro e João não andassem em santidade, jamais ele conseguiria levantar aquele homem. Jamais. Jamais. Mas Pedro e João, dois varões, andando pelas ruas de Jerusalém, todos os 12 apóstolos e todos os discípulos do Senhor, o grande avivamento aconteceu, e eles começaram a curar os enfermos, a pregar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E nós não podemos ficar com a nossa mente vazia. Sai dia e entra dia e nós não meditamos nas escrituras, não oramos, não jejuamos. Deus não quer isso para nós. É tempo de santidade. Deus quer usar essa igreja. Foi colocado algo diante de todos, e principalmente dos obreiros. Nós vamos nos levantar para ir até os enfermos. Nós vamos nos levantar para evangelizar. Dia 18 de setembro vai ter um evangelismo aqui. Todos que quiser participar, se santifique. Todos que querem participar desse evangelismo, eis-me aqui, Senhor. Eu vou atrás de um enfermo, eu vou atrás de um coxo, eu vou atrás de um cego. Quando você se coloca diante de Deus e vai: Senhor, me santifique, porque eu quero fazer. Deus, quando você se coloca à disposição, Deus começa a fazer. E naquela hora, quando Pedro começou a pregar para aqueles israelitas, mais de 5.000 homens ali ouvindo a palavra, e muitos deles ali ouvindo, a Bíblia fala que mais ou menos 5.000 pessoas se converteu ao Senhor. Na primeira ministração de Pedro, ali, quando o Espírito desceu sobre a igreja, sobre aqueles 120 crentes, 3.000 almas aceitaram a Cristo. Pedro pregou a mesma palavra.
Varões israelitas, vocês mataram um príncipe da paz. Vocês estão dizendo que nós estamos bêbados. Mas isso aqui não é uma promessa de Deus, que Deus ia enviar o seu Espírito. Na primeira pregação de Pedro, todos ouviram e 3.000 almas aceitaram a Cristo. Na segunda, nessa daqui, em Atos capítulo 3, 5.000 almas aceitaram ao Senhor. E não é diferente em nosso meio. Precisamos profetizar que há esperança para o perdido. E que nessa noite tem esperança para a sua vida. Deus não quer que você entre dia e saia dia. E você continue coxo, cego, manco, aleijado. Não. Deus quer te levantar para uma grande obra. Deus quer te levantar. Não importa como você esteja. Não importa que você está ouvindo a palavra de Deus. E é tempo de avivamento, de você contemplar a formosura do nosso Deus. Atos capítulo 4. Ainda em Atos capítulo 3, Pedro e João foram presos pelos anciões ali, pelos fariseus, encarcerados. Mas a igreja do Senhor, ela não permanece encarcerada para sempre, porque o Senhor decretou liberdade. Liberdade. O Senhor decretou liberdade. E eles passaram a noite presos, Pedro e João. Presos. Mas o próprio Deus libertou eles. Foram chamados. Em nome de quem vocês estão pregoando e curando os enfermos? Em nome de quem? Em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus. E eles, vamos soltar vocês, mas não é, os fariseus falando para Pedro e João no Sinédrio, vocês não podem pregar mais sobre esse Jesus, vocês não podem pregoar mais sobre esse Jesus. Os fariseus querendo, Satanás querendo tapar a boca da igreja. Mas como diz a palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não pode prevalecer, nunca vai prevalecer. Pedro se levanta mais uma vez diante do Sinédrio e fala: é melhor obedecer, me digam vocês, é melhor obedecer ao homem ou a Deus? Pedro falou: todavia eu obedecerei ao meu Deus. Amados do Senhor, quando nós não obedecemos a voz do nosso Deus, e entra dia e sai dia, e permanecemos com a venda na nossa boca tapada, nós pecamos contra Deus, porque Deus colocou o remédio nas nossas mãos. Deus colocou o remédio em nossa boca. Quando você abre a boca e vê o enfermo, a solução. O meu Deus pode te libertar. Acontece o milagre. Quando você ministra a palavra para um enfermo e toma ele pela mão, você está dizendo: eu creio que Deus tem poder para lhe salvar, lhe curar de todas as mazelas do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos entenderam a palavra de Deus? Aleluia. Sai daqui nessa noite sabendo que Deus tem uma obra na nossa vida, em nossas vidas, sabendo que nós não podemos viver de qualquer jeito, sabendo que o nosso Deus quer nos usar, mas Deus não usa vaso sujo. Deus não usa a pessoa que não quer se colocar à disposição. Ore junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não quero viver uma vida como aquele aleijado, manco, na porta da igreja, ó Deus, sem contemplar a tua formosura. Pai, me ergue para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, mas antes, Senhor, cura minhas enfermidades. Eu quero ser um vaso limpo, usado pelo oleiro, Senhor.
Ó Deus, obrigado por ouvir a tua palavra. E eu abro o meu coração para o Senhor fazer a obra em que te dá alegria. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, quero te pedir a tua bênção sobre os teus filhos, que aí, Senhor, acompanharam a live nesta noite, que as tuas mãos poderosas consigam, meu Senhor, abençoá-lo, com o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida deles. Meu Deus, seja com eles em nome de Jesus, guarda e protege para a glória do teu santo e eterno nome. Amém e graças a Deus.